Boa tarde a todos. Estamos iniciando mais uma aula da Escola Professor Júlio Holanda, nono ano A e nono ano B, aula de Ciências da Natureza, professor Osanildo Peixoto. Hoje iremos trabalhar o capítulo 2, que tem como título Protegendo Paisagens. Tá legal? Bom, para começar a nossa aula, temos aí uma imagem. Essa imagem ela é do Parque Nacional do Iguaçu, tá? No estado do Paraná, que fica na divisa com a Argentina. Na verdade, é as Cataratas do Iguaçu, tá legal? Bastante conhecida. As Cataratas do Iguaçu, ela é uma unidade de conservação mais visitada de todo o Brasil. Milhares de pessoas, né, vão todos os anos, né, à Foz do Iguaçu, tá? Visitar essas belas imagens, essas belas paisagens, tá legal? Ela foi criada, essa unidade de conservação foi criada em 1939 e tem o título de Patrimônio Natural da Humanidade concedido pela Unesco, tá legal? Bom, iniciando a nossa aula, agora vamos entender um pouco, né, do que seria, tá, essas unidades de conservação, tá legal? Qual a importância dessas unidades de conservação para o Brasil? O Brasil, com as suas dimensões continentais, apresenta imensa riqueza de paisagens nos diferentes biomas, além de elevada biodiversidade. Mas, mesmo assim, muitas espécies estão em processo de extinção devido a alterações do ambiente natural. Para proteger a fauna, que são os animais, e a flora, que são as plantas, os recursos ambientais de determinada região, na tentativa de manter e preservar as características naturais, foram criadas as Unidades de Conservação, conhecida por UCS. Tá? Então, nessa aula de hoje, nós vamos estudar um pouco do que seriam essas unidades de conservação. Qual a importância delas, tá bom? Aí vem as primeiras perguntas. Você sabe o que são unidades de conservação? Conhece ou já esteve em alguma? Você tem ideia da importância de uma unidade de conservação? Neste capítulo, você vai conhecer algumas unidades de conservação, suas características e sua importância, né? No caso, nós vamos conhecer algumas unidades de conservação do Brasil. Qual a importância dela para o povo brasileiro, né? Para a fauna e a flora do Brasil. Tá legal? Bom, vamos entender um pouco o que seriam essas unidades de conservação. Tal como no Brasil, outros países possuem um patrimônio natural, que também foi afetado por ações dos seres humanos. Ô, turma, quando fala de ações dos seres humanos, ele também faz referência a ações antrópicas, tá? Então, esse nome, antrópicas, ele substitui ações dos seres humanos. Só que aqui o texto ele trouxe ações dos seres humanos, tá bom? Para conservar e proteger áreas naturais importantes nos diferentes biomas do mundo, do ponto de vista biológico e geológico, foram criadas as unidades de conservação. Então, qual é a importância de unidade de conservação? É que ela vai, pessoal, proteger, ela vai conservar as áreas naturais. É importante de cada bioma, tá? Então, quando o bioma ele está sendo ameaçado, aí se cria, através de lei, certo? Uma unidade de conservação, tá legal? As unidades de conservação são, portanto, áreas naturais protegidas por lei, como eu já disse agora anteriormente, tá? Com o objetivo de conservar o patrimônio natural e cultural, composto da biodiversidade, da geodiversidade ou conjunto de montanhas ou montes únicos, e do patrimônio espeleológico, paleontológico e arqueológico. E o que seriam essas três palavras em destaque? A primeira é espeleológico. O que seria isso? Está se referindo a grutas e cavernas. Tem uma gruta e uma caverna em uma determinada região, um determinado bioma. Ela é muito importante para aquela região e aí ela é
ela é transformada em uma unidade de conservação. E a paleontologia, ou os paleontológico, no caso seria relativa a fóssil, né? Por exemplo, vai construir, por exemplo, um condomínio, certo? E aí, na hora que começa a escavar para construir as casas, encontra um fóssil. Naquele momento, certo? A obra ela tem que ser parada, porque é uma unidade, né? Vai ser com certeza formada ali, vai ser criada uma unidade de conservação, porque ali existe um fóssil, tá? E aí não pode destruir. Da mesma forma acontece com a arqueológico. O arqueológico está ligado a resto de marcas deixado por povos antigos. Por exemplo, vai construir uma grande indústria, começa a escavar para construir as indústrias e aí descobre ali utensílios dos índios, né? Dos índios, dos antepassados. Naquele momento, com certeza a obra vai ser embargada, porque ali são artigos da arqueologia. E aí tem que ser criada uma unidade de conservação para preservar aquilo. Tá legal? Bom, por que precisamos de áreas protegidas? Embora as primeiras unidades de conservação brasileira tenham sido criadas por motivos estéticos e recreativos, atualmente seu propósito está voltado para a proteção da biodiversidade e tem se tornado uma das principais estratégias para a conservação e manutenção dos recursos naturais. Assim, as unidades de conservação possuem áreas geográficas de tamanho suficiente para proteger amostras significativas de diferentes populações de plantas e animais, de modo que possam viver e se reproduzir, além dos diferentes habitats e ecossistemas. Portanto, essas áreas têm um papel fundamental para proteger especialmente as espécies ameaçadas de extinção, promover o desenvolvimento sustentável e contribuir para a conservação, preservação e restauração de ecossistemas naturais. Tá? Então, aí a importância, né? Por exemplo, de se preservar áreas importantes para o Brasil, preservar biomas importantes. Né? Nós temos aqui em Guaramiranga, tá? uma grande área de proteção, né? Ambiental que tem as unidades de conservação que de repente você não pode nem plantar, nem construir nesses locais, tá certo? Então são áreas de proteção, tá certo? São unidades de conservação, tá legal? Bom, aqui nós temos alguns exemplos, né, de alguns animais. No caso aqui o muriqui do norte, no A, né, para a letra A. No B nós temos aqui uma ave que é o soldadinho do Araripe, tá? São espécies endêmicas, são espécies que só existem em determinadas regiões, certo? E estão ameaçadas de extinção. Por isso, estão protegidas hoje por unidade de conservação, tá? Então, nós temos algumas unidades de conservação que protegem esses animais, tá? Para que eles não possam, né, de certa forma, desaparecer, entrar em extinção, tá? Aqui em Guaramiranga também nós temos um projeto, né, que protege o periquito cara suja, tá? Que vocês, inclusive, muitos de vocês já conhecem esse projeto, tá? Então são projetos que estão ligados também à unidade de conservação, nesse caso para proteger o periquito cara suja, tá certo? E logo a imagem de baixo nós temos o Parque Nacional do Peruaçu, né, em Minas, no bioma do Cerrado, que possui inúmeras cavernas, né, com fauna endêmicas, com animais só daquela região, tá certo? Invertebrados, né, além de sítio arqueológico e pintura rupestres, tá? Da pré-histórica, tá certo? Então, nós temos aqui, seguindo, né, a leitura, nós temos a Gruta do Jamelão, ou melhor, do Janelão, faz parte de um patrimônio espeleológico nacional, formado, olha aí pessoal, por mais de 7.000 cavernas, tá? Então, tem que ser preservado isso, tá certo? Tem que ser preservado, tá legal? Bom, seguindo ainda, nós temos aqui as unidades de conservação, protege ainda espécies endêmicas,
que vivem em áreas geográficas muito restritas de um bioma. Pessoal, o que são espécies endêmicas? Espécies endêmicas são espécies só daquela região, né, que vive só naquela região. Se de repente aquela espécie desaparecer, com certeza ela vai entrar em extinção, tá certo? Por exemplo, aqui nós temos esse sapinho aí. O sapinho, ele é o flamenguinho, né? Eu não gosto muito não, porque faz referência ao Flamengo, tá? Mas tudo bem, flamenguinho. Se fosse eu, colocaria o nome de vascaíno, mas não tem problema, tá? As cores aí é vermelho e preto, é do Flamengo. Então é o sapo flamenguinho, tá legal? É um exemplo, e ele vive em áreas altas de campo rupestre, na Serra da Mantiqueira, em altitudes superiores, ó pessoal, 2.400 metros, principalmente no Parque Nacional do Itatiaia, no Rio de Janeiro, tá legal? Então, essas espécies, ela é só daquela região, só existe lá, tá certo? Então, por isso é chamado espécie endêmica, tá legal? Então, já pensou se a gente não proteger uma área como essa, esse animal, ele vai desaparecer, tudo bem? Vamos continuar. Agora existe, nós já vimos, sabemos o que é unidade de conservação. Porém, existe vários tipos de unidade de conservação. Na verdade, existem 2 tipos, tá certo? Vamos entender agora cada um deles. Em razão das particularidades e das fragilidades das diferentes unidades de conservação, foi criado em 2000, né, um Sistema Nacional de Unidade de Conservação, que as classifica, organiza e estabelece suas formas de gestão de acordo com critérios que se baseiam no modo de proteção, do tipo de atividade que se pode realizar dentro de seus limites e na propriedade da terra. Existem vários tipos de categorias, tá certo? Existem as unidades de conservação, né? E existe as categorias, tá certo? Vamos ver agora direitinho, tá legal? Deixa eu ver aqui. As unidades de conservação no Brasil estão divididas em 2 grupos. Agora vamos ver. As unidades estão divididas em 2 grupos. Quais são esses 2 grupos? As unidades de conservação de proteção integral. Primeira, unidade de conservação de proteção integral. E unidade de conservação de uso sustentável. Tá legal? Então, são esses 2 tipos de grupos, né, de unidade de conservação no Brasil. Ok? Vamos agora entender cada uma delas. Primeiro, as unidades de conservação de proteção integral. As unidades de conservação e proteção integral, como o próprio nome diz, proíbe a exploração de seus recursos naturais, como as florestas ou os minérios contidos no solo. Desta maneira, a lei permite apenas fazer uso indireto do ambiente, por meio do turismo e de atividades educativa ou científica. E isso ocorre porque essas unidades de conservação precisam de maiores cuidados e proteção, por possuírem espécies e ambientes únicos e frágeis. Nesses casos, essa área delimitada pertence sempre ao poder público. Pronto. Então, Cosílio, fala um resumo aí do que seria essa proteção integral. Essa proteção integral, pessoal, são áreas, né, de unidade de conservação em que não se pode desmatar, não se pode extrair, não se pode nada. O que se pode fazer numa área como essa é apenas extrair de forma indireta, podemos dizer assim, né, dela o turismo, tá, e atividades educativas ou científicas. E elas sempre são áreas do poder público, podemos dizer assim, ou do município, ou da União, né, ou do Estado, ok? Bom, outro tipo é as unidades de conservação de uso sustentável. Nas unidades de conservação de uso sustentável, são permitidas atividades extrativistas, de extrair, de retirar, né, daquela unidade de conservação, como agricultura, pecuária e mineração, além de moradia e turismo, desde que compatível com a conservação da natureza e o uso sustentável dos seus recursos naturais. Diferentemente das unidades de conservação, né, de proteção integral, como já foi dito anteriormente, as terras dessas unidades de conservação podem ser públicas ou privadas, tá? Então essas áreas já podem ser públicas ou privadas.
unidades de conservação de uso sustentável. Já as unidades de conservação de proteção integral, ela pertence apenas ao poder público, ok? Bom, vamos seguir a nossa próxima lâmina. Aqui nós temos, pessoal, alguns exemplos, algumas unidades de conservação de proteção integral. São aquelas que pertencem ao poder público, né? Nós podemos destacar, né, acho que é talvez um dos mais bonitos, podemos dizer assim, né? Unidade de conservação de proteção integral seria o Parque Nacional de Fernando de Noronha, tá? Ele possui diversas baías que abrigam grande diversidade marinha, tá? Então, pessoal, o primeiro deles vamos destacar aí, né, o arquipélago de Fernando de Noronha, né? Ele é uma unidade de conservação integral, né? Lembrando que lá não se pode retirar nada, de Fernando de Noronha, né? E agora lá também se pode apenas utilizar, né, Fernando de Noronha, não pode utilizar, né, o arquipélago de Fernando de Noronha para estudos, para pesquisas e também para o turismo, tá legal? No caso, reservas biológicas, né, no caso aqui é um parque nacional, e uma reserva biológica também, que é uma proteção integral, é a Reserva Biológica da Pedra Talhada, que está localizada, né, entre os estados de Alagoas e Pernambuco, tá legal? Em uma área de Mata Atlântica, que abriga diversas espécies ameaçadas de extinção, como o gavião, pombo pequeno e o pica-pau anão dourado, tá? Então, é uma outra reserva biológica que está ligada à proteção integral, certo? Temos aqui o outro, agora sim, o monumento natural, né? Esse monumento natural, pessoal, é o Monumento Natural Estadual Pedra do Baú, localizado no município de São Bento do Sapucaí, e é um complexo rochoso de importância ecológica e turística para aquela região. Então não se pode lá, né, mexer nesse local, porque ele é de proteção, tá legal? Existe a estação também ecológica, uma estação ecológica Serra das Araras, localizada no bioma Cerrado, no estado do Mato Grosso do Sul, tá bom? Lembrando que todas essas imagens, tudo isso, esse material está no livro de vocês, lá no capítulo 2, tá legal? E para a gente terminar essa parte aqui da unidade de conservação, né, integral, nós temos aqui o refúgio de vida silvestre. Refúgio de vida silvestre do Rio dos Frades, em Porto Seguro, Bahia. É uma unidade de conservação localizada no bioma da Mata Atlântica, tá legal? Então nós conhecemos aí, né, algumas unidades de conservação de proteção integral, ok? Agora vamos para as unidades de conservação de uso sustentável. São aqueles que se pode extrair, plantar, contando que de uma forma sustentável, como o próprio nome já diz, tá? Nós temos aqui a área de proteção ambiental, que são aqui a APA, né? Inclusive o Baturité tem uma APA, né? A APA da Serra de Baturité, né? Nós temos aqui uma que fica na Paraíba, tá certo? Na cidade de Cabaceiras, tá certo? Nós temos aí uma floresta nacional, que é a Floresta Nacional de Ipanema, no estado de São Paulo, apresenta uma heterogeneidade, tá, de ambientes por conter áreas de cerrado e mata atlântica, né? Então é um local, né, de muito podemos dizer, para ser conservado, podemos dizer assim, né, devido à sua importância, tá legal? Nós temos também as reservas extrativistas, tá? São aquelas reservas, pessoal, que você pode extrair, tá? No caso aí, nós temos aí uma reserva extrativista de açaí, com a coleta de açaí, tá certo? Então vai lá, faz a coleta do açaí, não destrói o local, tá? Isso é uma unidade de conservação de uso sustentável, tá?
Depois a reserva de desenvolvimento sustentável. Uma reserva de desenvolvimento sustentável, nós temos aí, né, a do Tifé, ou Tefé, podemos dizer assim. É a maior reserva florestal do país, né, e ela é uma unidade de conservação sustentável, ok? E para terminar, nós temos uma reserva particular do patrimônio nacional, ou melhor, natural. Paisagem da Serra das Almas, que fica aqui no Ceará, tá? Em Crateús, e abriga, né, está dentro do bioma Caatinga. Lembrando, né, que a Caatinga, né, ela é predominante, né, aqui na região Nordeste, tá legal? Bom, quantas unidades de conservação há no Brasil? Né, aqui nós temos aqui só para a gente ter uma ideia, tá, de como está organizada essas unidades de conservação no Brasil. Aqui nós temos uma tabela, né, nós temos um gráfico mostrando. Nós temos aqui a unidade total do bioma e nós temos aqui a área do bioma protegida por unidade de conservação. Por exemplo, a Amazônia. A Amazônia ela possui mais unidade de conservação. Vamos dizer que a área dela ela chega a 4 milhões, né, aí de quilômetros quadrados, e 28%, né, está protegida por unidades de conservação. O Cerrado possui mais ou menos ali uns 2 milhões de quilômetros quadrados, certo? 2 milhões. E 8% apenas está protegido. Aí nós temos a Mata Atlântica com 9%, nós temos a Caatinga com 8%, nós temos o Pantanal com 5% e nós temos a região dos Pampas, né, com 3%. Tá? Então nós temos aí, né, como está distribuído, tá, essas unidades de conservação no Brasil. Né, o que aparece mais aí, onde existe mais unidade de conservação, é na floresta, lá na Amazônia, tá certo? Bom, áreas protegidas também no mar. Até agora nós falamos, pessoal, de áreas protegidas apenas terrestres. Mas existe também as áreas de preservação no mar, tá certo? Vamos conhecer algumas? Bom, além de proteger o bioma terrestre, ou melhor, além de proteger os biomas presentes na área continental, existem várias UCS, Unidade de Conservação, que protegem áreas marinhas, como Parque Nacional Marinhos, reservas biológicas e monumentos naturais. Ao todos, elas cobrem mais de 970.426 km² e correspondem a cerca de 26% da área marinha brasileira, né, de acordo com os dados da plataforma, tá certo? Protege o planeta, do Centro de Monitoramento e Conservação Mundial das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Essa plataforma digital fornece dados atualizados de todas as áreas protegidas do mundo. Em 2018, há 2 anos atrás, os arquipélagos de São Pedro e São Paulo, em Pernambuco, e o de Trindade e Martins Vaz, no Espírito Santo, foram declarados Unidade de Conservações Federais Marinhas, nas categorias de APAS e Monumento Natural, respectivamente. Com a proteção a esses arquipélagos, todas as ilhas oceânicas brasileiras, que inclui também Fernando de Noronha e o Atol das Rosas, passam a ser protegidas por unidades de conservação. Legal, não é isso? Então nós temos também áreas, né, que são protegidas, unidades de conservação também no mar, tá legal? Bom, que nós temos aqui essas imagens, né, o mapa das unidades de conservação brasileiras nos continentes e na marinha, né? Então nós temos aqui, por exemplo, lá em cima nós temos o arquipélago de São Pedro e São Paulo, né? No mapa, podemos dizer assim. Lembrando que essa faixa aí de rosa, pessoal, que está no litoral brasileiro, é a área protegida, né? Ela pertence ao território brasileiro, tá certo? É uma área de proteção,
Ambiental Brasileira, e lá nós temos, né, dentro do mapa as unidades continentais, as unidades que fazem parte, né, do território brasileiro, tá? Aqui embaixo nós temos também as ilhas de Trindade, né, e Martim Vaz, tá certo? Bom, as comunidades humanas nas unidades de conservação. Pessoal, como já foi dito, né, anteriormente, existe unidade de conservação, aquelas que são, como eu já disse para vocês, que estão dentro da categoria em que são sustentáveis, né? Então, a integral e a sustentável. A sustentável pode morar gente, né? As comunidades humanas, elas podem estar presentes nas unidades de conservação, né? Para isso, elas têm que ter uma consciência, tá, de que podem explorar o local, mas de forma sustentável, tá certo? De forma sustentável, né? Por exemplo, né, em muitas reservas, pessoal, são coletados, por exemplo, o látex, né, o fruto da palmeira, semente do pinhão, tá bom? Pescado, frutos do mar, né, são coletados também um extrativismo, mas enfim, sempre de forma sustentável, preservando e cuidando do meio ambiente. Nas reservas, aqui embaixo, no último parágrafo, os moradores são responsáveis pela conservação dos recursos naturais, vegetais ou animais, de onde retiram sua subsistência e por isso cuidam do ambiente e protegem de forma efetiva, fiscalizando e evitando o desmatamento. Na verdade, eles estão retirando de lá a sua subsistência, mas também estão cuidando daquele local. A caça e a pesca predatória, lógico, vão cuidar também. Além de manter vivas as suas culturas e tradições, né, que consiste o componente socioambiental a ser preservado. Então, a importância, né? Então, as pessoas, como elas fazem parte dessa unidade de conservação, elas passam a cuidar daquele local. Elas se sentem parte daquele local, né, e acabam cuidando. Tá certo? Bom, neste capítulo você estudou o que são unidade de conservação, quais as principais categorias das unidades de conservação e suas características, a distribuição das unidades de conservação no Brasil, a importância dela para cada bioma brasileiro, as áreas marinhas protegidas e as comunidades humanas e o extrativismo sustentável nas unidades de conservação. Tá legal? Bom, estamos terminando a nossa aula. Espero que tenham gostado da aula. Espero que tenham aprendido. Tá certo? Espero que a aula tenha sido de forma clara. Tá bom? Obrigado pela atenção de todos. Um grande abraço. Fique com Deus. Valeu, fera. Até a nossa próxima aula de ciência.